Fala galera, bora ver a análise da Renata Ruel falando desses pênaltis, né? Que para muita gente não foi, para muita gente foi. Eu vou deixar aí para vocês opinarem o pênalti em cima do Arrascaeta. Para mim não foi pênalti em nenhuma das duas, né? Nenhum dos dois lances foi pênalti. E segue aí o tabu, né? O Palmeiras não vence o Flamengo jogando no Allianz Parque, jogando pelo Campeonato Brasileiro. Óbvio que a gente tem o próximo jogo no Maracanã e do mesmo jeito o Palmeiras pode chegar lá e vencer o jogo. No detalhe, né? O jogo foi decidido no detalhe, as duas equipes muito bem preparadas. Jogo, como diz o Pascoal, né? Taco a taco, mas o detalhe acabou decidindo essa partida. Palmeiras perde o pênalti, depois o pênalti em cima do Arrascaeta e tem ainda aquele lance do Vitor Roque que os palmeirenses estão reclamando. Então, Renata... Mano, olha como essa imprensa é nojenta. Ela vai falar que foi pênalti pro Palmeiras. Todo mundo viu que o braço do cara tava fora da área. O programa é seu, hein, Renata? Começamos por onde, hein? Vamos pelo gol que é pelo lance que é decisivo do Arrascaeta ou do Murilo em cima do Arrascaeta, Renata. Olá, boa noite, Bruno, Bubu, Sila, Pascoal, fã de esporte. Para mim é mais um final de semana trágico da arbitragem brasileira, mais uma rodada trágica. No sábado nós já tivemos erros claros, hoje no jogo do Grêmio e Bahia, outro erro absurdo, e para mim mais erros agora nesse jogo hoje, Palmeiras e Flamengo. E são tantos lances que fica até difícil da gente saber onde começa. Mas vamos para o pênalti, né, do Murilo aí no Arrascaeta. Para o que eu vejo nessa jogada, o Murilo passa a mão no corpo ali do Arrascaeta, mas é um passar de braço, não é segura o adversário. O Arrascaeta poderia seguir na jogada, ele conseguiria seguir nessa jogada, não há infração, não há um braço que impede o avanço. Então, para mim, não há penalidade. O campo entende como não pena, o VAR interfere, ele vai no VAR, muda a decisão. E aí, se ele fez pênalti, ele erra duas vezes. Até porque, se ele deu pênalti, que para mim não foi, era no mínimo cartão amarelo, porque não tem disputa de bola. Então, ele erra duas vezes. Ao marcar o pênalti, já que ele marcou o pênalti, não dá cartão amarelo. No mínimo, tá? No mínimo. Então, assim, esse para mim é mais um erro que interfere no resultado final do jogo, né? Interfere no resultado ali, e é mais uma vez mais prova que a arbitragem no Brasil é um problema gravíssimo. Mostra o tamanho da crise que está a arbitragem brasileira, esse lance, o lance do Grêmio, e a gente vai falar mais um pouquinho dos outros, né, Bruno? A gente já vê os outros também, mas antes eu quero saber do Rodrigo Bueno, do Pascoal e do Silas, se eles acharam que foi pênalti. Para Renata, então, não foi e o lance interfere no resultado. Para você, Pascoal? Mais uma vez, eu vou dizer uma frase que eu digo praticamente toda semana, né? É constrangedor, né? É, Pascoal? É constrangedor, porque quem marca esse tipo de pênalti nunca entrou num campo de futebol para jogar futebol. Quem marca esse tipo de pênalti nunca deu um chute na bola. Nunca entrou em campo, tá aqui, ó. Tô falando de um craque, jogou com a camisa 10 na seleção brasileira na Copa do Mundo. O cara, quando vai, entra na área, o zagueiro tem esse tipo de encontrão, tem o tipo de... Há muitos lances que são dessa forma. Isso é constrangedor. Constrangedor. Marcar esse pênalti é constrangedor. É, assim, é de se lamentar absolutamente, né? A semana passada eu aqui perguntei o que estavam tentando fazer com o Grêmio, né? Porque o Grêmio, em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, teve prejuízo da arbitragem. No jogo de hoje, o que eles fizeram? Pois é. Aí é um outro lance, o lance do Bahia, né? Presentearam o Grêmio com um pênalti. E alguém paga o erro, né? Não precisa fazer isso. É só apitar direito. O Ramon Abate Abel, todo jogo que ele apita tem BO. Você já reparou, não? Todo jogo, tu pergunta pra Renata, todo jogo que ele apita tem um BO. É que tem BO em todo jogo, Pascoal. Mas por que tem isso? Porque o VAR brasileiro é no mínimo, inocente. Quem tá no VAR nunca deu um chute na bola. Quem apita o jogo não tem noção do que está fazendo. Eles conhecem todas as regras. Todas as regras, eles conhecem todas. Só que eles não sabem aplicá-las.
porque eles nunca deram um chute na bola. Eles não sabem como o futebol se desenvolve. Eles não sabem que o futebol é feito de contato. Eles não sabem que o jogador de futebol não é aquele bonequinho que fica com o bracinho assim, soldadinho do Forte Apache. Ah, não tem mais isso, né? Playmobil. Hã? Playmobil. Você não consegue. Eles não têm a mínima noção do que seja o futebol. Mas eles conhecem todas as regras. Eles não são desconhecedores de regras. Eles são constrangedores de espetáculo. Eles constrangem o espetáculo. Ô, Silas, e pra você? Foi pênalti? Porque o Pascoal falou, os caras nunca tiveram lá no campo. Você esteve. Pra você foi pênalti ou não? Não, também não. Não? E interessante que a gente estava na redação ali, Bubu, tinha palmeirense, tinha flamenguista, tinha de tudo ali. Tava um clima tenso bom, bom sentido, assim. Você acredita que o flamenguista falou pra gente, não foi pênalti? Falou? Falou. O flamenguista falou, não foi nada. Eu não vou falar o nome dele. O cara, irmão nosso muito querido. Não, então, aí você tem mais ou menos a ideia, né, do que está acontecendo dentro do campo. Olha o que fizeram com o Palmeiras. Falou assim? Falou assim. Então, infelizmente, é isso. E, infelizmente, para o Ramon Abate Abel, pior ainda, porque, de novo, ele, né, no lance da jogada, que não só prejudica o espetáculo, prejudica ele próprio e a arbitragem brasileira. Aí, eu acho que quem complica a vida do árbitro é o VAR. Eu acho que o VAR acaba constrangendo o árbitro, porque o árbitro ele tá no lance, ele vê o lance e ele não marca. Aí, a partir do momento que o VAR chama o árbitro para ir lá na cabine, o que eu estou imaginando, Bubu, e a Renata pode falar? O árbitro ele já vai pressionado, porque já teve uma decisão lá no começo do jogo que foi favorável ao Palmeiras. E aí o árbitro pressionado falou assim, se eu não agora, o VAR me chamou, e se eu mantiver a minha decisão aqui, vão falar que a Leila não assinou contra a CBF, que o VAR é não sei o quê do time paulista. Então, eu acho que o maior problema aí, me parece, pelo que vocês estão falando, é o VAR chamar e entregar a cabeça do árbitro aos leões. Bom, mas se o Você árbitro... achou que foi pênalti? Não, primeiro é o seguinte, eu já estou com abstinência de Premier League, né? Hoje, desfecho do Campeonato Inglês, e a Renata sabe, eu sigo muito o padrão de arbitragem da Premier League, né? Então, para dar pênalti tem que ser um negócio muito forte, né? Até o pênalti dado pro Palmeiras depois, né? No começo dá para discutir uma série de coisas, mas esse para mim é mais um pênalti na linha da frase que ficou famosa. Esperou o contato veio, viu que o árbitro tá marcando tudo. E aí? Porque tem um contato que é muito leve, o tal do impacto. Não tem impacto para derrubar o Arrascaeta. Então o Arrascaeta ele dá um tapa, a bola fica longe, ele percebe que não vai chegar, que o Giai tá vindo na cobertura lá. Ó, é só você notar, a bola fica longe, o Giai tá na cobertura, ele, como diz o Silas, ele sente o braço e se atira. Esperou o contato. Aí tem um contato que é muito leve, que não é o suficiente, aí ele se atira, cai e o árbitro acaba também pelo ambiente, atmosfera, já deu um pênalti pro Palmeiras. Puxa, e agora, tal, como é que vai ficar? Pressiona o árbitro. Condiciona, o VAR chama, né? O VAR chamar também, assim, eu acho, o árbitro que decide é o de campo. Se o VAR chama você pra ver um absurdo, olha aqui, você, não, amigão Bubu, eu não vou com você nessa, não. Eu sou o Bruno Vicário, eu sou o árbitro principal. Tem personalidade. Respeito você, Bubu, mas eu vou manter minha decisão, não foi nada, né? Ele poderia muito bem ter feito isso. Mas aí é Daronco ou Klaus, que tem esse... O Candansan no meio de semana fez isso. Mas o Candansan é irresponsável. Ele se prejudicou, né? O Candansan foi por irresponsabilidade, não foi por falar, não... Sei. Mas pra você foi pênalti ou não? Não, de jeito nenhum. Ô, Renata, aí a gente pode até mostrar, então, o primeiro lance, o lance do pênalti a favor do Palmeiras, e eu queria que você respondesse se essa minha tese de que o árbitro ele já vai pressionado por uma decisão anterior tem a ver ou não, isso não passa na cabeça do árbitro, Renata? Só lembrando que o Bruno Arleu hoje também foi lá no jogo do Grêmio no VAR e manteve a decisão, né? Então, você tem árbitro que mantém, você tem árbitro que muda e briga com a imagem. Então, para mim, o VAR é um problema hoje no Brasil, mas o árbitro em campo também. Porque se você não aguenta pressão, você não pode ser árbitro de futebol. Se você cede em função de pressão, você não serve para ser árbitro de elite. E o VAR hoje, querendo ou não querendo, mais apita o jogo do que qualquer outra coisa. Para mim, na verdade, a nossa arbitragem é uma tragédia. Isso é verdade. E aí, a hora que a gente vê esse lance da mão, né, do Varela, o que a gente vê aí? Hoje, eles marcam esse tipo de pênalti. Ele tá girando o corpo, o braço tá um pouquinho afastado do corpo, ampliando o espaço corporal, cria uma ação de bloqueio da passagem da bola.
E aí eles marcam esse tipo de pênalti. E aí você tem 2 pontos. A posição do Abate nesse lance não é ideal para ele saber se é dentro ou fora. Para ele saber se é dentro ou fora, ele tinha que estar nessa linha paralela da área penal aí, da grande área. Ele não está. A gente vê que ele está mais central. Ele não consegue definir. E aí o VAR chama. E aí eu acho que esse é outro ponto para a gente. O VAR é caro, gente. O VAR, a gente não tem a melhor tecnologia, mas ele é caro. E mesmo sendo caro, você não consegue ter uma imagem que deixe claro se é dentro ou fora. Quando aproxima, fica ainda pior, distorce ainda mais a imagem. E é também, eu falo, que a arbitragem ontem também teve polêmica. A linha traçada no gol do Vasco e Fluminense, você não enxerga nada. Essa tecnologia também não nos mostra nada, não define nada. Absolutamente nada. E aí, se você não tem uma definição, se você não tem 100% de certeza, você vai manter a decisão de campo. Árbitro mal posicionado em campo, claro que não tem imagem, o pênalti em si, a falta em si, é marcável, é o que eles marcam hoje, por entender uma ação de bloqueio. Agora, dentro ou fora, é algo que não poderia mais discutir com tanto dinheiro que envolve o futebol. Vocês conseguem definir se foi dentro ou se foi fora? Só para explicar. Consegue, Pascoal? O VAR no Brasil é um Atari diferenciado, é um Atari um pouquinho melhor. Adoro. Nós estamos falando de coisa assim, absurdamente... É o Frogs and Fly, enduro, absurdamente decathlon, tecnológico. Nós estamos vivendo uma era absurdamente tecnológica e a gente tem um VAR virado num Atari. Por quê? Porque as imagens, eu vou repetir para vocês, se vocês não sabem, eu vou explicar. As imagens usadas no VAR são as imagens fornecidas pela TV. O VAR não tem imagens próprias. Mas não foi esse o combinado quando traçaram o protocolo do VAR, Pascoal. Eu vou repetir para você. As imagens são as mesmas da TV. O VAR, a CBF, que é dura, a CBF vai pagar 5 milhões por mês para um treinador, para ser técnico da seleção brasileira. Está com problema de dinheiro. Então o que vai acontecer? Eles botam um VAR desse porcaria no futebol brasileiro. Que você não sabe se está dentro, se está fora, e as linhas do impedimento nunca são traçadas direito, são sempre tortas. Sempre tem um ângulo diferente. Por quê? Porque eles não têm imagens próprias. O VAR na Inglaterra, aí está aqui nosso mestre Bubu para falar, toda hora decide esse tipo de lance em frações de segundo. Por quê? Existem as imagens do VAR, o automatismo do VAR, bateu ali, não, esse lance ficou 6 minutos discutindo. 6 minutos para ser decidido. Então, mas porque todas as vezes que o árbitro vai e ele vê 10 vezes, 14 vezes a imagem, significa que ele não tem convicção nenhuma. Não, e mais. Zero. Outra coisa, esse é um lance se é dentro e fora da área, é um lance objetivo. Então, se o VAR tem essa imagem conclusiva, nem chamaria o árbitro. Não. Foi fora, foi dentro. Se marcou dentro, mas foi fora isso aí. Bota pra lá. Eu acho que ele chamou, o áudio vai ser divulgado. Ele deve ter chamado assim, não dá pra entender, não sei o que aconteceu, vem ver se você descobre. Até hoje nós estamos em 2025. Lembra de 2023? Que teve aquele gol contra o Atlético Mineiro, Flamengo e Atlético Mineiro, que a gente não sabe se a bola entrou ou não? Se o Everson puxou a bola para dentro de dentro para fora. Lembra desse gol? Vocês lembram disso? Até hoje ninguém sabe. Porque o VAR no Brasil é isso aí que vocês estão vendo. É inconclusivo. E sendo inconclusivo, é o que a Renata disse, o VAR não te dá a conclusão, o árbitro fica com a convicção dele, com a palavra dele. Eu não sei se foi fora ou se foi dentro. Se foi fora, seria falta. Sim, mas se estiver dentro, aquilo é pênalti. Na minha avaliação. Alguém consegue saber? Para você, foi dentro ou foi fora? Eu não tenho como saber com exatidão, né? Não sou um robô, mas a minha impressão é que foi fora da área. Porque você pega o pé esquerdo... A perna está fora da área. A perna está em cima da linha. Sim. A perna esquerda, né? Que o Varela está virado para cá. A perna esquerda dele está em cima da linha. Isso. E é o braço direito que está assim. Então, certamente, o braço direito está mais para fora da linha. Então, a minha impressão, a minha sensação para uma imagem de frente é que seria fora. Mas a própria marcação, a Rê pode explicar melhor assim, eu acho que já gera discussão. Eu não sei se o VAR chamou para falar, vem ver se foi pênalti ou não. Além da questão de fora ou dentro da área, a própria questão, se esse toque, porque o jogador já está meio de costas, né? Assim, a bola, se não batesse aqui, ia bater na nuca dele, não sei e tal, possivelmente ia ser um bloqueio, um desvio mesmo.
Mas, então, por exemplo, esse pênalti eu já acho que é altamente E discutível. se a discussão é objetiva, não precisaria chamar. É isso aí, galera do Verdão. Palmeiras deixa o Flamengo encostar na tabela. A distância agora é de 1 pontinho, né? E o Palmeiras enfrenta na próxima rodada o Cruzeiro. Vamos ver como o Verdão vai se sair diante do Cruzeiro. O Flamengo foi lá e perdeu. E o Cruzeiro meteu 4 no Sport pelo Brasileirão fora de casa, né? E o Flamengo não só perdeu, né? O Flamengo foi amassado, gente. Eu assisti o jogo do Flamengo com o Cruzeiro. O Flamengo não viu a tinta da bola jogando em Minas. Não viu. Poderia ali ter sido uma sonora goleada. O Flamengo é um time que tinha sofrido até esse jogo 11 finalizações no gol. Nesse jogo, tá aqui, eu tô olhando aqui as estatísticas, né? Só nesse jogo o Flamengo sofreu 11 finalizações no alvo, né? Então, meu irmão, vai ser um jogo difícil pro Palmeiras. Vai ser um jogo muito, muito complicado. Mas os times também perdem, né? Vamos dar uma olhada na estatística aqui, ó. O Flamengo, no campo no Allianz Parque, sofreu 3 finalizações do Palmeiras no alvo. Era o que estava acontecendo normal, né? E o Palmeiras também sofreu 3 finalizações do Flamengo no alvo. O Flamengo converteu 2. O Palmeiras não conseguiu converter, né? 13 chutes a gol do Palmeiras, 7 chutes a gol do Flamengo. Posse de bola taco a taco, 50-50. Gols esperados, 1,79 do Palmeiras e 1,67 do Flamengo. Estranho, né? O Flamengo fez 2 gols e tem 1 ponto alguma coisa de gols esperados. Esse negócio aqui eu já não consigo entender muito, baseado em que eles fazem essa análise, né? Mas eu confio aí que os caras manjam fazer da análise. Fato é que agora a distância cai para 1 ponto. O Palmeiras ainda segue firme na liderança do campeonato. O Flamengo recebe o Fortaleza e o Palmeiras sai para enfrentar o Cruzeiro, que não é à toa que está na 3ª colocação do campeonato. Vai ser um jogo muito embaçado. O Cruzeiro ainda joga hoje, pode chegar a 20 pontos, enfrenta o Fortaleza, que o Flamengo vai enfrentar na próxima rodada. E aí vai querer vencer o Palmeiras. Se ele vence hoje, vai a 20. Se vence o Palmeiras, vai a 23. E passa o Palmeiras até o time do Cruzeiro. Rapaz, que campeonato, hein, galera?